Olá, chicos, olá, chicas, e aqui estamos mais uma vez, né? Eu, professor René, dando continuidade àquilo que nós começamos a estudar ontem. E a temática, o tema da aula de hoje que é a mesma de ontem, que foi análises de textos de tipologias e temáticas diversas. Foi isso aí que nós começamos a estudar ontem, então lembrado, né? Mas agora eu os convido, porque hoje não é a aula de ontem, mas é a prática, né? Eu os convido à atividade interativa do dia de hoje, ok? Muito bem, esta é a primeira questão e eu deixo aqui para vocês lerem bem, organizarem as ideias aí, como são apresentadas na tabela. E vamos lá, daqui a pouco a gente se vê, ok? Ok. E aí, pessoal, conseguiram? Lembrando que nós estudamos ontem sobre o texto narrativo e o gênero textual escolhido para que nós analisássemos foi o conto. A primeira questão, eu estou trabalhando aí com o conto, né?
Antes de chegar à primeira questão, de adentrar, de realmente ver as respostas de vocês, aliás, de resolver, gostaria de ver aqui a resposta de vocês. Vamos começar aqui com o Elton. Ele colocou aí alternativa C. Será? Quem mais? Eula. Ah, tá. Eula Viana. Alternativa C também. Parabéns, Eula. Da Escola Estadual Antônia Encarnação Filho. Alternativa C, o Enzo. Participação do Enzo. Aí, todo mundo escolhendo C, é? É porque sabe mesmo? É o C de correto? É, Elizabeth? É. Lá do Solon de Lucena. Parabéns aí o pessoal do Solon de Lucena. Vamos ver então aqui, vamos analisar a questão. Na análise da questão, nós temos aqui. Observa as características presentes en el género textual cuento y haz la correlación. Então, nós vamos fazer uma correlação de uma coluna com a outra, né? Aqui nós temos um solo personagem principal, observando aqui na segunda coluna o que cai aí com essa questão dessa característica. Um solo personagem principal. Aí você vai ler lá, vai descobrir e tal, né? Letra A, por exemplo. El cuento deve estar escrito em prosa, ou seja, com párrafos, pontuação e todo o mais. Isso daí tem a ver com personagem? Não. Se aqui está falando a questão da prosa, a linha inteira, contínua, né? Então, digamos, o 3 vai ficar aqui, letra A. E aí você continua, né? Vamos ler a segunda coluna, que é melhor do que a primeira, né? A diferença de la novela, en el cuento todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. Aqui está falando sucessão de hechos, de fatos. Isso tem a ver com o quê? Uma linha argumental única, certo? Então, o 5 fica com a letra B. Que mais aqui? Um cuento por natureza já é o acto de contar lo que se expressa no estilo narrativo. Aqui está falando da questão do texto narrativo. A2, letra C. Pessoal, o tempo na TV é muito curto. Então, vamos deixar aqui esses 3. Vamos só ver aqui à frente para entendermos aqui. Resposta, letra B. O comentário está aí, né? Característica aqui, o texto narrativo. O conto, de fato, ele é um texto narrativo. Por natureza, o conto, ele já traz em si o texto narrativo, ok? A ficção. O conto, ele pode ser feito a partir do real como do ficcional. E mesmo que seja do real, como eu expliquei ontem, ele nunca vai perder o seu poder ficcional, né? Porque é uma releitura, digamos, do fato real. Então, ele sempre traz pontos da questão do ficcional. Única linha argumental. Lembra que eu falei ontem? Os igarapés correm para um único rio, todos os hechos, eles estão baseados no único, né? Um solo personagem principal, ele só tem um, né? Tudo está voltado para ele, como foi a questão do pulpo, e ele é escrito em prosa e não em verso, ok? Então, aqui nós temos letra B. Muito bem, vamos para a segunda questão.
Ok, pessoal? Essa segunda questão é diferente, tá? Antes de adentrar a segunda questão, vamos lá. Respostas, participação no chat aí, olha aí. Lá do Solon de Lucena, de novo, a Elizabeth disse que a alternativa é. Parabéns aí ao Solon de Lucena e essa aluna aí brilhante. Tainara, a alternativa é também. Quem mais? O Ari, a alternativa é. Parabéns, Ari. Muito bem. Pessoal, nós sabemos que existem 3 tipos de textos, né? O narrativo, o descritivo e o dissertativo. Cada um deles é empregado nos seus determinados gêneros textuais. E aí, como nós estudamos aqui na aula o texto narrativo. Qual que é o enunciado da questão mesmo? Vamos lá. Abaixo, algumas frases que se referem a textos diversos. Marca a opção que apresenta um tipo de texto narrativo. Na letra A, nós temos aí: el pueblo se impuso e dijo que não está de acordo com a corrupção política. Aqui parece mais uma manifestação de um pensamento, né, de uma opinião, não é verdade? Então aqui foge da questão do narrativo, do texto narrativo. Está mais para o dissertativo, ok? B. Raquel e Carmen têm cabelos negros, largos e muito rizados. Você percebe que há uma descrição aqui da Raquel, né, e da Carmen também, ok? Das duas, né? Muito bem, descritivo. A C. Penso que a prostituição é uma coisa muito daninha para qualquer pessoa. Ora, se eu já coloco, entrando com o verbo pensar, coloco aqui a frase, né? Com o verbo pensar, já dá uma ideia, uma intuição aqui do pensamento próprio da pessoa, não é verdade? De uma ideia, de um pensamento próprio que é característico do texto dissertativo, onde eu jogo ali minha opinião. Então, a letra C não é. Vamos para D agora. E a letra D, olha o que é que ela diz aí. Bogotá é a capital de Colômbia e é uma cidade bastante fria e maravilhosa. Nós temos aqui características de Bogotá, capital da Colômbia. Texto descritivo, né? A característica é uma descrição. Sobrou a E, que todo mundo colocou, não foi isso? Todos os dias Maria ia à igreja e conhecia novas pessoas e fazia novas amistades. Olha a presença aqui, pessoal, do verbo no pretérito imperfeito, que nós vimos ontem, que o pretérito imperfeito é o verbo próprio para textos narrativos. Aqui está narrando fatos, né? Ela foi à igreja, e lá, tem um verbo aqui também, conhecia, e lá na igreja ela conhecia novas pessoas, quer dizer, esse ato, né, de ir à igreja, de conhecer novas pessoas e assim novas amistades. Nós temos 3 eventos aí, o de ir à igreja, de conhecer novas pessoas e fazer amizades. Tem uma sucessão de fatos, não é verdade? Isso daí equivale a dizer que o texto é narrativo. Parabéns a todos aqueles que responderam. Vamos aqui ao gabarito, né? Olha aqui. Letra E. E aqui a presença do pretérito imperfeito, ok? Convido vocês agora para a nossa terceira questão. Vamos lá?
Olá, e aí, gostaram da terceira? Pessoal, a terceira aí trabalha com a questão das características, né? Acredito que vocês compreenderão bem, porque tudo isso é um segmento da aula de ontem. Estão percebendo, né? O chat aqui, olha, eu estou gostando. Sempre aquela participação, né? Muito bem. Vamos lá diretamente aqui de um aluno da Escola Estadual Ernesto Penaforte. É o Mário José. E ele já trouxe aqui a alternativa D. Parabéns aí, Mário, pela sua participação, ok? Temos também aqui com a alternativa B, a Eula Vasconcelos. Parabéns, alternativa B também, né? E aí a Isabel, de que escola? Bom, é de Iranduba. E então a alternativa B também. Parabéns, parabéns. Mais alguém? Sim, Isiel, acredito, Isiel, né? E a alternativa B, olha, só da B, então acredito que a B realmente deve ser a correta mesmo, né? Confio aqui nos alunos. Se estudaram, sabem, com certeza. Vamos então aqui à nossa questão. Aí diz assim, el texto narrativo es uno de los más usados en el mundo por todas las culturas. Claro, lembram de ontem? Desde niño que nosotros escuchamos de nuestros padres. Lembram disso que eu falei ontem? Então, isso está presente em todas as culturas, indígenas, japonesa, chinesa, brasileira, em todo o mundo, né? O texto narrativo ele é altamente presente porque ele faz parte do início da nossa vida. Desde crianças já começamos a ouvi-lo, né? Voltemos aqui ao enunciado. Lo escuchamos desde nuestra niñez, ou seja, infância. Lê as afirmações abaixo e considera verdadeiras ou falsas. Então, vamos ler aqui. Tiene o texto narrativo. Tiene la función de describir los hechos, los personajes e el ambiente. O que vocês acham? O texto narrativo, a função dele, é descrever? Descrever da ideia de texto descritivo, não? Não estou dizendo que é certo ou errado, estou querendo pensar com vocês aqui. 2. Cuenta los eventos pasándolos o texto narrativo, cuenta los eventos pasándolos e repassándolos a las generaciones siguientes. Olha, passando uma ideia, uma história, contando essa história, o outro que ouviu vai repassá-la, né? E para outras gerações seguintes até chegar a gente. Aqui dá a ideia, cuenta, olha o verbo contar. Contar, narrar, relatar. Dá a ideia que a 1 é falsa e a 2 é verdadeira, né? Só estou aqui tentando estudar com vocês. A 3. Hace uso generalmente de verbos em pretérito imperfeito de indicativo. Opa! A presença do imperfeito indicativo geralmente é de quê? De qual tipo de texto? Narrativo. Dá a ideia de que é verdadeira. Então, nós temos FVV. E depois a 4. No posee narrador ni dá muita importância à imaginação do leitor. Opa! O texto narrativo ele tem como uma das características ser ficcional. E sendo ficcional, ele trabalha muito com a imaginação. E aqui está dizendo que não dá muito crédito, muita importância para a imaginação. Opa, alguma coisa está errado. E está dizendo também que não possui narrador. Um texto narrativo não tem narrador, mas o narrador é quem conta a história, dá a entender que é falsa. Olha, eu acho que é a letra D, né? Agora eu digo eu acho, porque eu quero que vocês é que respondam. Daqui a pouco nós vamos ver. Falsa, verdade, verdade, falsa. Letra D, e aí? Letra D. Agora eu digo, com certeza eu afirmo para vocês. A alternativa verdadeira é a letra D, ok? Mas parabéns a todos aqueles que tentaram, a todos aqueles que apresentaram suas respostas, ok? Vamos então agora para a última questão.
E aí, pessoal? Essa foi a quarta questão, a última, né? E aí nós finalizamos o assunto que, né, eu explanei para vocês ontem. Mas eu acredito que vocês estão gostando, estão participando, parabéns por isso, ok? Enhorabuena. Enhorabuena significa parabéns, todo aluno de espanhol sabe, com certeza. Olha, a Isabel, ela respondeu aí lá de Iranduba, né? Que participação legal, pessoal de Iranduba. Gostaria de ouvir mais gente de outros interiores, Tefé, de vários interiores aí, Parintins, né? Vamos lá participar, todo mundo. A Isiel aqui, a alternativa B. Quem mais? A Ari Frank, alternativa B. Ok, alternativa B. Da escola Isaías Vasconcelos. Iranduba também. Ok, aí Iranduba. Quem mais? Bom, vamos lá, né? Vamos aqui ver o enunciado da questão. El cuento es una expresión del texto narrativo. Claro, isso aqui já foi altamente, né? É um tipo dos textos narrativos, é um gênero narrativo. Lo conocimos desde pequenos por histórias contadas desde o ambiente familiar. Isso daqui eu já falei no enunciado da questão anterior, não foi? Desde nuestra niñez, desde a infância, a partir de casa do pai e da mãe. Observa bem as informações abaixo acerca de suas características. Haz la correlación entre as duas colunas e aponta a opção correta. E aqui nós temos o quê? Ele está pedindo a opção correta. Aqui nós temos duas colunas. A primeira, moraleja, verbos, brevidade, personagens. Muito bem. E na segunda coluna, vamos juntar aí, né, o algarismo romano com os números arábicos. Na segunda nós temos nunca muy extenso, curto. O que não é tão grande? O que é curto? Moraleja de la história? Los verbos, brevidade, personagens? Não sei, né? Vamos chegar lá. 2. Vamos pelo menos ler o 2 para entender o primeiro. Poucos e centralizados. A vezes, uno. O que é pouco no conto? E que está centralizado nele. E às vezes só tem um, a maioria das vezes é só um. Né? O que é? Moraleja, verbos, brevidade, personagem. Como é que está falando em plural, né? Imagina que você está no Enem, tem que pegar essas pistas, esses macetes, né? Como está no plural, temos aqui plural, olha, verbos e personagens. A vezes uno. Um texto vai ter um verbo apenas. Eu vou ficar aqui, olha, vou botar o 4 bem aqui, que está ligado ao 2. Agora já podemos fazer o 1, né? Nunca muy extenso, corto. Moraleja, brevidade. Brevidade dá a ideia do breve, né? Breve é o curto. Então vamos jogar o 3 bem aqui. Sobraram 2 aí. Generalmente, el pretérito imperfeito. Claro, isso aqui está ligado a verbos. E o último é o mais difícil para fazer, né? Sempre se aprendem valores para a vida. O que nos dá valores para a vida? La moraleja de la história, claro, ou não? Toda história tem uma moraleja. Então, o 1 aqui, ele casou com o 4. Aí você vem para cá. 1, 2, 1. Opa, só tem um 4. Se só tem um 4, a alternativa C, correta será se a C? Vamos lá aqui. Opa, exatamente. E aí nós temos um solo personagem principal, o conto. Sim, estamos aqui características del cuento. Sim, aunque puede haber outros personagens, a história hablará de uno em particular, que é a quem le ocorren los hechos, a esse único personagem. Muito bem. Vamos lá, próximo. Brevidade. El cuento deve ser breve. Aunque não seja tão breve, nunca deve comparar-se a uma novela. Lembra do que eu falei, novela ontem? Não tem nada a ver com a novela brasileira. É o romance brasileiro, é um livro. Um romance é 100 páginas, 200, 300 páginas até. Imagina o romance Dom Quixote de la Mancha, que é grande, né? Bom, o conto nunca pode ser isso. O conto sempre ele é breve, ele é curto. Bom, verbo em pretérito imperfeito. Não se pode olvidar-se jamás que o pretérito imperfeito é o tempo característico de los textos narrativos. Então, esse tempo verbal ele é, né, próprio dos textos narrativos, ok? É a característica dele. E, por fim, la moraleja.
que é a moral do texto, né? Generalmente, o cuento tem uma moraleja para repassar valores. Claro, toda moral de um texto, de um conto, ela repassa valores. E a moral, só lembrando de ontem quando eu falei, a moral de uma história, ela não é somente aquela que o autor trouxe, que ele apresenta. A moral também é feita a partir da leitura do leitor, ok? Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos que participaram por mais a aula de hoje, ok? Muitas gracias. Nos veremos em la próxima vez.